Saudando o Cordeiro com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Amados, abra o Santo Livro. Filipenses 3, 18 e 19. Quero louvar a Deus aqui pela vida da mãe do Robinho, está aqui conosco, a Tânia, né? Deus abençoe, tá? Seja bem-vinda. O irmão também está com o Marcelo também, conosco nessa noite. Está com o Marcelo? Foi contigo, Marcelo? Amém. Deus abençoe. Amém, meu irmão? Todos abriram Filipenses 3, 18? Amém. Diz assim a palavra do Eterno: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição e cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Até aqui louvado seja o nome do Senhor. A igreja tem a vontade, pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Se não fosse algo tão grave, não levaria o apóstolo Paulo a chorar, a derramar lágrimas, a levar o apóstolo Paulo a um estado emocional tão profundo que o levou às lágrimas quando ele monografava essa epístola. E certamente, amados irmãos, acredito eu, que esse pecado que nós vamos tratar nessa noite, na série sobre os 7 pecados capitais, talvez é um pecado que a igreja cristã não leva muito a sério. E ele tem a sua seriedade. Ele tem as suas consequências físicas e espirituais. E acredito piamente, amados irmãos, que se nós formos sinceros conosco, como nós devemos ser, e assim eu tenho sido, e essa palavra aqui me confrontou muito, até porque eu me encontro fazendo um tratamento de saúde e devo fazer por 3 meses. E qual é o motivo desse tratamento? Qual o motivo que me levou a essa debilidade física, que eu vou ter que ficar tomando medicamento durante 3 meses, conjugado com uma alimentação mais saudável? Foi a má alimentação. E além da má alimentação, certamente, uma alimentação demasiada. Uma alimentação além da medida. E isso é a gula. Isso é o pecado da gula. E a gente não leva a sério esse pecado. De maneira inconsciente, parece que nós achamos que Deus vai considerar o pecado da gula. Ou que Deus não vai levar em conta o pecado da gula. Nós levamos em conta o adultério, nós levamos em conta a mentira, nós levamos em conta a pornografia, a prostituição, o dinheiro ilícito. Tudo isso nós consideramos e vigiamos e tratamos com o máximo respeito. E devemos assim o tratar. Todavia, a gula não é tratada assim. A gula não é vista assim. E às vezes alguém que também é magrinho pode considerar assim: não, mas eu sou magrinho, eu não cometo esse pecado. Não, pastor. Você que pensa. Você que pensa. Porque tem gente que é magro e come mais de quem é mais gordinho, sim ou não? Ontem mesmo, cortando o cabelo de um cliente, ele me mostrou a foto de um prato de um parceiro dele de trabalho, cujo qual ele comprou uma moto. E ele mostrou o prato dele, mano. Ele nem sabia que eu estou pregando sobre isso. Aí, Ricardo, olha só o prato desse amigo aqui. Irmão, uma coisa absurda. O prato esparramando, caindo comida assim, pelo chão, pela mesa. E vai ver o cara, magrinho. Mais ou menos o perfil do Eliseu. O Eliseu ainda perto dele é mais forte. Mas ele é magro. Mas come que só uma frieira. E o pecado da gula, ele é assim, ele é sorrateiro, ele é camuflado, ele é doce, ele é palatável, ele é gostoso. E nós achamos que pelo fato de não ser algo tão agressivo, achamos que Deus vai considerar.
Quando você pega a palavra grega e você vai dissecar ela no original, ela dá inúmeros contornos. A primeira dela é excesso. Gula é excesso. Aí ela também está interligada com orgia, luxúria, vaidade. E o apóstolo Paulo, ele entrou por uma vereda que, como nós não tratamos a gula como devemos tratar, ele entra pela vereda da idolatria. Porque a gula, ela desemboca na idolatria. Porque o glutão, ele não come para viver, ele vive para comer. Ele busca satisfação, plenitude, gozo, paz, quietude na comida, no excesso, no acúmulo, no fast food, nas orgias. Aí ele vai para idolatria. A palavra está interligada com Deus Baco. Deus Baco. Daí a raiz da palavra é uma palavra pejorativa, mas esse Deus está interligado a isso. A orgia, excesso, luxúrias, comida em demasia. Onde os gregos saíam cantando, festejando, com luzes nas mãos, que chegavam a um determinado ambiente e tinha ali um grande banquete com comida, bebida, vinho. E eles adoravam ao Deus Baco, com excesso de comida, com excesso de bebida, onde eles se embriagavam, cometiam toda sorte de pecado diante de Deus, amado. A gula. A gula. A gula, além de ter o seu pecado, ou ter suas consequências físicas, ela tem as consequências espirituais, amado. Tem as suas consequências espirituais. É interessante que quando você começa a dissecar a Bíblia, estudando determinados assuntos, você fica pasmado o que a Bíblia quer mostrar. Porque, por exemplo, você pega o pecado original de Adão e Eva. O que está envolvido? De maneira indireta. Porque a direta é a desobediência, mas de maneira indireta, o que está ligado? A alimentação, a comida. A Bíblia diz que Eva, vendo aquela árvore, que era boa para comer e agradável aos olhos, ela desobedeceu a Deus e comeu. Ela foi vencida. Ela não suportou. E havia uma punição física e espiritual. No dia em que comerdes, certamente morrerá. Havia um perigo envolvido, amado, na desobediência. E Eva enveredou-se. Você pega Jacó e Esaú, dois filhos de Isaac. A Bíblia diz que Jacó era de casa, Esaú do campo. E Jacó, como era de casa, cozinhava-se muito bem. Ele manjava da culinária. E Esaú do campo chegou, possivelmente muito cansado, porque caçar gasta energia. E quando ele chega em casa, possivelmente aquele guisado, exalando na tenda. E ele chegou e falou: meu irmão cozinhou. Ele cozinhou aquele guisado maravilhoso. Eu vou pedir. E Jacó, esperto, ele negocia. Eu te dou, mas me dá a sua primogenitura. Ele trocou algo da terra por algo do céu. Ele trocou a eternidade por um momento de prazer. Porque comer é bom, sim ou não? Uma delícia, mano. Uma delícia. Quando eu estou chegando em casa, mano, e a negona está preparando o frango que é uma maneira. Quando eu chego, antes da porta eu já sinto aquele negócio exalando. Minhas energias já vai voltando. Eu já vou sendo restaurado, vivificado. Porque aquilo está demasiadamente me levando. Eu falo: meu Deus do céu, isso é tremendo. Meu Deus. Aí Esaú fala: me dá, eu te dou, mas me dá a tua primogenitura. Sabe o que o autor aos Hebreus chama Esaú? Fornicador e profano. Por causa de quê? Da gula. Esaú morreria se não comesse? Não morreria. Mas por que ele ficou dessa maneira? Porque
O apetite dele se tornou o Deus dele, mandou e ele obedeceu. Por isso que Paulo diz, eu digo essas coisas a vocês e agora eu digo chorando, que algumas pessoas são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é perdição. E o Deus dele, Paulo, é o ventre. É o ventre. O Deus deles é o ventre. É Baco. Eles não têm controle. Eles não conseguem se controlar. Irmão, sabe como é que o meu ácido úrico chegou no pico? Extremo. Porque eu peguei um mau hábito de que qualquer comida que tivesse, de qualquer proteína que tivesse, eu tinha que comer linguiça calabresa. Eu tinha que comer. Eu fui fazendo isso 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, quando eu vi estava quase 1 ano. E aí começou o quê? As consequências. Todo pecado tem consequência, mano. Eu costumo dizer que o pecado é assim, é como cartão de crédito. Passar na hora é gostoso, mas quando chega a fatura, chega a dar pânico. Os israelitas, quando Moisés os tira do Egito, e a Bíblia diz que Deus os está sustentando, a roupa cresce no corpo, o sapato cresce no pé, eles têm sede, Deus faz a água brotar da rocha, eles têm fome, Deus manda o maná. Eles estão enjoados do maná, Deus manda a codorna. Aí eles ficam fastiados do maná e da codorna, eles gritam para Deus e falam, nós estamos sentindo falta dos melões, cebola e pepino que nós tínhamos de graça no Egito. De graça no Egito? Eles eram escravos no Egito. Eles trabalhavam, como nós dizemos, né, na linguagem popular, trabalhavam igual burro no Egito, por causa de melão, pepino, cebola e os piores peixes que tinha, Faraó deixava para eles. E porque o ventre deles se tornou o Deus deles, eles ficaram com saudade do Egito por causa da gula, porque eram vencidos pela gula. Você é glutão? Jesus. Pega Jesus. Lucas capítulo 4. A Bíblia diz que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, mas Jesus está 40 dias e 40 noites sem comer. E depois disso, a Bíblia diz, tendo fome, quem vem? Satanás aparece. Como apareceu para Eva no jardim, como apareceu para Adão no jardim, ele agora aparece para Jesus no deserto. E ele, percebendo de alguma maneira que Jesus estava no estado de fome, porque enquanto ele estava jejuando, ele não tinha fome. Quando ele completou os 40 dias, diz, e tendo fome, Satanás fala, transforma essas pedras em pães. Então Satanás, ele quer que nós transformemos aquilo que não é para ser. E o ser humano está fazendo assim, aquilo que não é alimento, nós estamos fazendo como se fosse alimento. Digo isso dos alimentos processados e ultraprocessados, que não é alimento. Jesus falou, eu não vou fazer isso, porque escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Então Jesus entendia que a vida não desembocava simplesmente no comer e no beber. Jesus sabia disso. E Satanás quis pegar o Senhor no apetite, numa coisa sutil. Tu pode, transforma isso. Tu pode. Irmãos, não é preciso ser médico para saber que uma alimentação saudável e balanceada, conjugada com a prática de exercício e atividades físicas, você tem quase que 80% de ter uma longevidade melhor. Não precisa ser médico para isso. Mas quando alguém é dominado pela gula, ou seja, alguém é servo, é escravo, ele não tem domínio.
é descontrolado. Nós estamos vivendo um momento da obesidade no meio de crianças. Crianças estão tendo pressão alta, diabetes. Por quê? Obesidade. Gula. Come mal, se alimenta mal, come em excesso, come sem ordem. As crianças não fazem mais atividade como outrora. As crianças não brincam mais na rua. As crianças não jogam mais futebol. As crianças não sobem mais nas árvores. As crianças mais não brincam mais de pique. Não existe mais isso. As crianças estão no videogame, no celular, paradas em casa, atrofiadas. E uma má alimentação também mexe com o intelecto, com o cérebro, com o processamento mental. A gula, ela traz junto dela uma série de problemas para o corpo e para a alma. Nós sabemos disso, ou no mínimo deveríamos saber. Ela traz, e ela não perde, ela leva. Nós sabemos muito bem disso. Ela traz uma série de enfermidades. Ela traz a obesidade, pressão arterial, diabetes, doença nos ossos, câncer, toda sorte de enfermidade é causada pela má alimentação ou excesso dela. Ou excesso dela. Esse tratamento, cujo qual eu estou, má alimentação, excesso da mesma e excesso de peso. Excesso de peso. E o cristão parece que entende que o corpo é templo do Espírito Santo. Ok, mas como você trata o seu corpo? Não, mas eu não vou para academia não, porque é pecado, não sei o que, está lá, está nada. Até... Conversa, irmão. Preguiça. Porque a gula também está interligada à preguiça. Não vai para academia? Anda de bicicleta. Caminha na rua, faz uma atividade física, come de maneira controlada, se consegue, né? Se consegue. Porque, irmãos, quando você vai no nutricionista e ele te passa uma dieta, irmão, fala a verdade, é pedreiro ou não é? Não é brinquedo não. O negócio é esquisito, santo. Tenta reduzir o açúcar para você ver. Se você fica estressado, nervoso, dor de cabeça. Por quê? Porque o seu corpo está acostumado com aquilo. Irmãos, estudos comprovam que o açúcar, ele não perde em nada para cocaína e heroína. Ele não perde em nada. A mesma situação de abstinência que alguém que é dependente químico, com cocaína, heroína, é o mesmo nível de dependência de alguém que tenta cortar o açúcar. Ele fica descontrolado. Ele faz o que for possível para encontrar uma bolacha, uma barra de chocolate. Ele cata as moedas. Ele faz o pix. Ele sai do trabalho. Ele vai nas lojas americanas. Ele fica maluco. Porque ele tem que buscar a droguinha dele. O chocolate. O doce. O bolo, o pudim, por causa da gula. Que o cérebro dele não suporta. O espírito dele não mais domina. Ele já não tem mais poder sobre a natureza carnal. E a pessoa está pecando e não entende que está cometendo pecado. Não, porque eu não trafico, não, porque eu não estou de pistola, não, porque eu não minto, não adulterei com a minha mulher. Mas é glutão. É glutão. E Paulo diz que quem vive assim é inimigo da cruz de Cristo. E cujo Deus é o ventre. E o fim é a perdição. E quem assim só pensa nas coisas da terra e não do céu. Foi isso que Jesus falou, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas o glutão, ele só pensa nas coisas da terra. Então há um perigo envolvido sim na glutonaria, mano. Perigo físico das enfermidades, cujo qual já falei, mas o perigo espiritual sério. A parábola do rico e de Lázaro. Se você for ler, você não vê nenhum tipo de pecado, aspas, grave, na vida do rico.
Ele só é rico, né? Não é pecado ser rico. Não é pecado ser bem sucedido. Não é pecado ter condições econômicas. Não. Pecado é amar o dinheiro. Fazer do dinheiro um Deus. Mas qual era o pecado daquele rico que quando ele morreu, a Bíblia diz, e abrindo os olhos no Hades. O pecado dele que ele era vaidoso, orgulhoso, glutão. Ele comia de maneira demasiada. E o pobre Lázaro, na porta dele, queria só migalhas. E ele não tinha misericórdia, generosidade, reciprocidade. Ele não tinha nada disso. Porque ele pensava só em si. O glutão, ele pensa só nele. Por isso que é pecado, é idolatria. Ele pensa só nele. Olha o que o apóstolo Pedro escreve. 1 Pedro 4, 2 em diante. Para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, para que no tempo que vos resta nessa vida, nesse corpo, para que no tempo que resta ainda nesse momento, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida, ou seja, antes de Cristo, vivêssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices, abomináveis, idolatria. Está interligado. Ou seja, outrora nós vivíamos assim, em concupiscência, ou seja, em desejos descontrolados. A gente se amarrava, irmão, não é pecado também o churrasco, não. A questão é enquanto não acaba a carne, a gente não sai dali. Como diz Teté, essa é a frase de Teté. Só sai daqui quando acabar, né, Teté? É pecado, varão. Teté, ele fala aí, pastor, só sai daqui quando acabar isso tudo. Quando acabar esse negócio todo, eu não vou embora desse lugar. Aí ele faz aquele feijão tropeiro dele que só Jesus. Se o céu pudesse fazer esse feijão tropeiro, ele tinha que entrar lá, né? Esse feijão tropeiro. Seu feijão tropeiro é muito bom, varão. Mas, irmão, enquanto a barriga dá lugar, a gente quer. Né? Quando a barriga dá lugar, a gente quer. A gente vai espremendo, a gente vai... Irmãos, tem gente que chega num estágio tão alto que ele come, ele está empanturrado, enfastiado, ele está tremendo, ele está passando mal. O que ele vai? Ele vai no banheiro, ele provoca vômito para ter mais condições de se alimentar. Tem pessoas assim, só pesquisar, estuda. Tem pessoas nesse estado, porque ele quer continuar comendo, mas não tem mais condição. Ele vai comendo, ele fala, não tem condição. Ele vai no banheiro, provoca o vômito, e ele volta à mesa para quê? Para comer. Se alimentar mais. É glutonaria. Olha as advertências de Jesus quanto a isso, amor. Jesus conta a parábola do rico insensato. Torna a dizer, não é pecado ser rico. Mas esse rico, a Bíblia diz que ele granjeou tanto lucro, a empresa dele lucrou bastante, que ele fala, o meu galpão não dá, eu vou construir um galpão maior, um celeiro maior, para que eu possa comportar mais produtos. Aí a Bíblia diz que ele diz para a alma, Lucas 12, 19, alma, tem um depósito para muitos tempos e muitos anos, agora descansa, come, bebe e folga a alma. Não é assim que a gente se sente quando a gente está comendo um negócio tão gostoso? A alma diz que você se esparrama na mesa do rodízio, você fica largado. Você quase que pede para o dono da pizzaria, tira as cadeiras, bota sofá nesse lugar. Tem que ter sofá aqui. Eu quero comer e ficar largado, esparramado. Porque você diz para a sua alma, para o seu espírito, alma, você tem depositado muitos bens para muito tempo. Irmão, que a gente come num rodízio não é brincadeira, não. Dá pra gente ficar no... Aquele negócio, aquele programa que tinha No Limite, né? Sei lá, dá pra gente ficar lá um mês tranquilo. Sem comer mais nada. De tanto que a gente come num único dia. Descansa, come, bebe, folga.
Aí Deus grita no ouvido do insensato, do glutão: louco! Glutão, olho grande! Se hoje pedir a tua alma, o que tens preparado e para quem será? Aí, irmão, aí tem aquela cultura: não, você não pode falar não, você está ofendendo a pessoa. Não é em questão da pessoa, irmão, é da vida da pessoa. Aí tem aquela cultura: não, ele é gordinho, mas era saudável. Aonde isso? Não, mas ele está gordinho, mas é saudável. Faz o exame para ver, irmão. Jesus gritou no ouvido daquele rico, insensato, que comia, bebia, folgava e ficava lá, pensando só nele, olhando para ele. Jesus diz em Lucas 21:34: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Que dia? O arrebatamento, a volta do Senhor. Então o que ele está falando? Olha só, perto da volta do Senhor, haverá um grupo de cristão que só vai viver para comer, que só vai gostar de fast food, que só vai de fato se empanturrar de tudo aquilo que a terra pode oferecer. E o dia do Senhor pode te pegar de improviso, porque virá como um laço sobre todos que habitam sobre a face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que não sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Está em pé diante do Filho do Homem. Está em santidade, dignidade diante do Senhor. E não empanturrado. E não fastidiado. Igual eu já disse aqui, irmão, eu tenho pavor. Eu estou tentando entrar no eixo, irmão. Eu falei com o Vitinho semana hoje. O Vitinho presenteou com a blusa. Aí Vitinho, olha, Jesus, que vergonha, assim. Aí Vitinho deu a blusa, GG. Aí, pastor, se não der, pode trocar tranquilo. O irmão Almir também. Me deu uma blusa tamanho 4. Não tinha nem o meu tamanho lá, Almir. Tive que trocar por outra. Porque o meu tamanho agora é 5 beirando 6. Olha isso, gente. Olha isso, Lúcio. Que doideira. Aí eu falei: Vitinho, não deu não, santo. Ficou muito justo. Aí, mas tem aqui a G1. Eu falei: rapaz. Mas tem a G2 também. Eu falei: traz as duas, eu vou provar. Tá? Você já... Qual que eu fiquei, Robinho? Porque o gordinho, o que ele quer? Ele quer que o pessoal antediluviano, o que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Excesso. Paulo aponta também o fim dos tempos para nós evitarmos o excesso. Porque, por exemplo, irmão, no momento de desespero, de guerra, de conflito, é necessário você estar com o corpo saudável, para você ter disposição para correr, disposição para ter uma mobilidade melhor. Agora imagina a pessoa acima do peso, cheia de dores nas articulações, nos ossos. Por exemplo, essa minha mão aqui, ó, não está fechando. Não fecha. Por quê? Está cristalizado aqui em todas as minhas articulações. Aqui não fecha. Eu estou tentando fechar esse dedo, aqui não vem mais. Consequência. Romanos 13:11 é o que o apóstolo Paulo disse: isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos em honestidade, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedices, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem contendas e inveja, e vestimos-nos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências, porque a carne, ela desemboca, ela empurra você para o excesso. Por que as pizzarias não quebram, irmão? Se tanta gente vai lá para comer? Por que não
Tudo quebra. Porque tem uma ciência por detrás, amado. Eles sabem como nos enganar pela boca. Tem um ditado que diz, o peixe morre por onde? O peixe morre pela boca. Alguém já disse, somos o que comemos. Quem se alimenta da palavra de Deus é de Deus. Quem se alimenta muito da terra ou muito mal daquilo que a terra pode oferecer, vai viver da terra e não terá um bom destino eternal. Não terá. Não terá, amado. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Porque os glutões, amado, serão condenados segundo a Bíblia. Junto na categoria das obras da carne, que tem inúmeras ali, tal qual prostituição, impureza, lascívia, inveja, homicídios, aí Paulo entra, bebedices e glutonaria. E coisas semelhantes a esta, ou seja, há mais coisas, mas não tem condição de listar tudo. Mas o que eu estou escrevendo já dá para vocês entenderem. Acerca das quais já vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então o gordinho bonitinho, obeso, a gordinha bonitinha, a obesa, que ama comer, adora comer, vive para comer, idolatra a comida, corre um sério risco espiritual. Tem um programa, se eu não me engano, acho que é no 13, chamado Quilos Mortais. É triste, amado. É triste você ver pessoas naquela condição. A angústia que a pessoa vive. Porque a glutonaria está ligada também ao emocional. O excesso está ligado ao emocional. Quem come de maneira demasiada, o seu emocional está desequilibrado. Por quê? Porque o seu espírito também está desequilibrado. Então, quando eu estou com o meu emocional abalado, o que eu faço? Eu como. Aí vem aquela sensação de satisfação, de prazer. Aí eu fujo um pouquinho daquele meu momento mal, emocional, e me encontro num momento de completude, satisfação. Só que isso passa muito rápido. Então eu tenho que continuar de novo naquele ciclo vicioso. Comendo, come. Tinha até um jogo do bonequinho, né? Come. Comendo o tempo todo. Para tentar fugir da realidade. Onde nós só encontramos satisfação, completude no Senhor, irmão. No Deus da nossa salvação. Davi ele disse no Salmo 37, fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. Ou seja, Deus vai cuidar dos seus. Mas o glutão, amado, a Bíblia é muito clara quando diz que eles não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque está na carne. Ele vive na carne e ama a carne. Ama a carne. Meu Deus, a gordurinha dessa picanha, meu Deus. Pastor, você não tem noção, aquela gordurinha do contrafilé, que saboroso. Aquela carne assada, aquele peito assado de domingo, pastor, você não tem noção. Aquela macarronada, a farofa suruí número 2, pastor. Você não tem noção. Aquilo tudo bem temperado, gostoso. Aquele suco legal. Aí o glutão, pior que ele entra no refrigerante. Não, eu gosto daquele negócio cheio de gás. Suco nada não. Era suco nada não. Lembrei de você. Uma vez, não sei se foi na sua casa ou na minha. A gente foi comer um pastel. Acho que o Luana que falou. Aí vamos fazer suco, Glaucio. Nunca vi comer pastel com suco. O negócio é com refrigerante. Pastel com suco, o quê? Pizza com suco, sei lá, ficou um negócio desse. Oi? Foi pastel, né? Pastel com suco, não combina isso não, o negócio é refrigerante mesmo. Aquele gás estourando. Glutonaria. Que pecado violento. Aí Paulo fala, mortifica. Mata, faça morrer
Porque se você não fazer morrer a glutonaria, ela vai te matar. Ela vai te asfixiar, ela vai te condenar. Colossenses 3,5 diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado. Então é necessário fazer morrer, matar o fluxo que alimenta isso, matar os gatilhos, amado. Os gatilhos. Porque o gordinho é assim. Eu posso falar porque eu estou acima do peso, amado. Então eu posso falar, eu tenho direito de falar, eu tenho vontade de falar nisso. O gordinho, ele é assim, ele esconde as coisas para ele, sim ou não? Ele esconde o biscoitinho, a bolacha, né? O carioca é biscoito. O biscoito piraquê, ele esconde a barra de chocolate, ele esconde aquele outro também que eu gosto também, Kit Kat. Ele esconde, ele deixa escondido. Então, como dependente químico, ele sempre vai lá naquele local e pega. Ele acorda e rouba, ele assalta a geladeira. Então esses gatilhos têm que ser cortados, neutralizados. E tem que haver uma substituição saudável daquilo que nós se alimentamos. Que nem alimento, na verdade, é. Aí em Colossenses, Paulo fala assim, ó: o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre o espírito da desobediência. Deus não ficou irado com Adão e Eva? A ira veio. A consequência veio. Então nós devemos lutar para vencer a glutonaria. Senão as consequências dela um dia nos encontrará. Na terra ou no estado eternal. Eu estou tendo o privilégio de enfrentar as consequências da glutonaria na terra. E Deus, por misericórdia e graça, me dando a oportunidade de mudar. E isso já começa, sabe pelo quê? Reconhecer esse pecado. Entender que você comete esse pecado. Entender que você vive nesse pecado. E depois de reconhecer, é necessário confessar esse pecado. E depois abandonar esse pecado. Porque se não reconhecer, se não confessar, se não abandonar, um dia ele nos encontrará. E por que a gente não prospera? Por que a gente não avança? Provérbios 28:13 diz: o que encobre suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, abandona, alcança do Senhor a misericórdia. A questão é reconhecer que é um glutão. Que é um homem ou uma mulher que come demais, além da medida. Ou que come mal, amado. Ou que se alimenta mal. E o resultado disso está notório no seu corpo. O pecado da gula, ele é violento, que ele expõe o pecador. Ele expõe o pecador. A inveja não. A inveja ela fica meio que camuflada ali. Ela pode se manifestar de maneira externa, mas alguém tem que ter a percepção para perceber o invejoso. O caluniador, ele é percebido, né, pela sua fala. Mas o glutão não tem como. Ele chega e já olha. É igual eu falo assim, eu tenho pavor disso. Eu falo, Jesus, eu não posso ficar com aqueles presbíteros antigos, barrigãozão, e a gravata por cima assim, igual a ponte Rio-Niterói. Longe de mim. Tenho pavor, pânico de ficar assim. Tenho pavor. Então é necessário, irmãos, reconhecer. Reconhecer se comete esse pecado, se vive nesse pecado. E se comete, tem que confessar e abandonar. E aí quando você começa de fato a confrontar esse pecado, aí você entende a força dele. A força que ele tem, o domínio que ele exerce. Paulo diz em 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas. Eu não estou falando aqui que você não pode ir no rodízio de pizza, de churrasco. Há quem goste de comida japonesa, a parte do negócio de rodízio de comida japonesa. Mas, por exemplo, até o rodízio de comida japonesa tem o seu perigo. Porque a carne crua no nosso organismo, ela também tem o seu perigo por causa dos vermes, das bactérias.
e vermes e bactérias que podem entrar no nosso sistema cerebral e causar um dano violento. Aí a pessoa vai no rodízio de carne crua, de comida japonesa, e tá lá, papo. Não, mas comida aqui saudável, levinho, tranquila, peixe, carne crua. A gula é comer muito, comer em excesso e comer mal. E tá lá. Então todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas, diz a palavra. Eu posso comer uma pizza, eu posso ir no rodízio, eu posso ir no churrasco, sim. Tomar um suco, sim. Mas em excesso, mano, ou sabendo, tendo a consciência que isso está prejudicando o seu corpo, e o seu corpo não é seu. Se você é de Cristo, o seu corpo não é seu, o seu corpo é dele. E como sendo dele, você deve tratá-lo como ele quer e não como você quer. Porque o seu corpo não é para a sua glória, é para a glória do Senhor, mano. Então o seu corpo tem que glorificar o nome do Senhor. Porque a glutonaria, Pedro disse isso, porque de quem alguém é vencido, do tal se torna servo, escravo. Então, tenta, faz um teste. Se você tem uma debilidade com um certo tipo de alimento, vamos citar aqui, eu gosto muito de café, tem muita gente que gosta de café, Teté, Eliseu. Tenta ficar sem, ou tenta tirar um pouco do excesso de açúcar do seu café. E se você se sentir mal, percebe-se que o seu corpo já está totalmente contaminado, dominado. Mas quando você faz isso e tem domínio, controle, resistência, mano, você é um cristão forte, maduro e espiritualmente equilibrado. Porque a maneira para vencer a glutonaria é submeter-se à vontade do Espírito. Andar em Espírito. Eu quero que você abra junto comigo nessa oportunidade, em Gálatas 5, versículo de número 16. Olha o que a Bíblia diz. Gálatas 5,16 em diante. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Quando eu li isso aqui nessa ótica, mano, de analisar a minha vida, como eu estava, calabresa, biscoito e tal, que é cheio de glúten, carboidrato em excesso. Irmão, sou daquele tipo, se tiver um arroz e um macarrão gostoso, eu misturo os dois, arroz e macarrão. Entendeu? Aí excesso de carboidrato. Aí do lado do arroz, que eu tenho meu pé um pouquinho lá no Espírito Santo e tal, uma família meio que Paraíba, subindo, eu amo a farinha. Aí eu lanço a farofa lá do lado do arroz, lá bonito. Arroz, macarrão e farofa. Olha. Aí quando você lê nessa perspectiva aqui, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, você vê que você não está no espírito. Então, não andar no espírito não é só não prostituir, só não beber, só não fumar. Isso deveria ser uma vergonha para a gente, porque tem gente que fala assim, o crente não bebe e não fuma, mas é uma vergonha para a gente. Porque de maneira subjetiva nós estamos sendo reconhecidos pela boca, como glutões, comelões. Então andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então comer mal, estar acima do peso, não ter mobilidade, saúde, encontra-se em pecado. Aí ele diz, porque a carne cobiça contra o espírito, outra tradução diz, milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Então o espírito quer uma coisa, a carne quer outra. O espírito está falando, busca a minha face, viva em oração, medite nas escrituras, se separe um pouco na consagração, no jejum,
Aí a carne fala, não, mas toma um biscoito. Não, mas só essa janta, e depois da janta, um pudim. A carne quer isso. Não, vou sair do culto, uma pizza, pelo menos uma pizza hoje, Jesus. Porque a carne fica militando. Ela se opõe à vontade do Espírito. E o Espírito, ele quer que você se submeta à vontade de Deus. Então fica essa guerra. E a questão é, a quem você alimenta mais? Se é a carne ou se é o Espírito. Sabe por que é o perigo disso? Porque quem não controla a boca não controla nenhum outro tipo de pecado. Porque o glutão não controla também o olho. O glutão não controla a língua. O glutão não controla as suas emoções. O glutão é nervoso, é iracundo. Mexe no calo do glutão para você ver se ele não te pega de soco. Porque quem não controla o estômago não controla nenhuma outra faculdade. Porque não está sob a vontade do Espírito. E um dos frutos do Espírito que é? Domínio próprio. Paulo disse isso nesse texto de Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, ou seja, autocontrole, domínio próprio. Aí ele diz assim no 24: os que são de Cristo crucificaram a carne e as suas paixões e concupiscência. Opa, peraí. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne e suas paixões e concupiscência. Um crucificado tem como ir no rodízio? Um crucificado tem como beliscar o contrafilé? Ele está pregado. Um crucificado tem como comer macarrão, arroz, carne assada, farofa? Não, ele está crucificado. Um crucificado tem como beber refrigerante? Não, ele está crucificado. Ele está preso. Então, os seus desejos estão presos também. Agora, o carnal não. O carnal ele vai desembocar-se nisso. Romanos 8:6 diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar das obras da carne, vivereis. Então note como é sério, mano. Irmãos, no Brasil, nós não estamos morrendo por falta de comida, pelo excesso dela. Na África, as pessoas morrem por falta de comida. No Brasil, Estados Unidos, na Europa, as pessoas estão morrendo pelo excesso de comida. Por desperdiçar a comida. Porque come mal e come muito. Então como que Deus não vai condenar esse tipo de gente, amado? Como que Deus não vai condenar? Porque quem está na carne não pode agradar a Deus. Quem está no Espírito agrada a Deus. Daniel caiu na Babilônia. Nabucodonosor deu banquete. Ele falou: não quero nada disso daí. Eu quero legume e água. Não, mas o rei, eu quero legume e água. Quem estava mais saudável ao final do banquete? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego ou os demais? Irmãos, não sei se foi quase 2 milhões de judeus que foram para a Babilônia. Agora me esqueci o número. Mas a Bíblia só cita essas pessoas: Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Só esses não se contaminaram. E a Bíblia diz, Daniel 1:8, Daniel assentou no seu coração. Ou seja, é uma decisão da pessoa. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. E nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse que não se contaminasse. Então é uma decisão, amor. É uma decisão. Daniel queria uma resposta do Senhor. Ele queria entender qual era aqueles animais, que personagem era aquele. E a Bíblia diz que ele fica sem comer durante 21 dias. E o texto diz, Daniel 10:3, mas já desejava, não comi. Nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. Ou seja, Daniel ficou em pleno jejum, amado. Para nós dominarmos as concupiscências da carne, o jejum também é um perfeito aliado. E pela cristandade moderna, amado, a gente não jejua mais.
Talvez aqui, se a gente pegar um percentual aqui da maioria aqui, eu não vou fazer isso para constranger. Quando foi o seu último jejum? Talvez um ou dois aqui pegado vai levantar a mão. E a maioria talvez está anos sem jejuar. Jejum com propósito, eu estou falando, tá, meu? Você pode fazer um jejum, questão estética, saudável, show. Jejum espiritual, quanto tempo? E ele vai te dar benefício no corpo, mas o principal no espírito. Quem jejua tem sensibilidade espiritual. Jesus disse, há castas de demônios que só saem com jejum e oração. E a gente quer viver a nossa vida carnal, normal, natural, sem viver as coisas do espírito, sem submeter à vontade do espírito. Daniel teve resistência porque ele se submetia à vontade do espírito. Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel não se contaminava com o manjar do rei. Daniel era obediente a Deus. Parecia que Daniel ouviu aquilo que Pedro pregou. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, a nossa geração não jejua mais, amado. É verdade, não jejua mais. Não jejua mais. Nós não temos mais jovens como Daniel. Nós não temos mais jovens como Estevão. Não temos. Nós não temos mulheres mais que têm os joelhos calejados de oração, de jejum. Não tem. Não tem. As nossas reuniões de oração e de vigília é a resposta para isso. Que a gente não quer as coisas do Espírito. A gente quer as coisas da carne. E eu estou pregando nem uma coisa só e nem outra. Equilíbrio que eu estou pregando. Porque tem gente também que é assim. Dá uma de monge, né? Não, eu só quero coisas espirituais também. Ah, você vive de quem então? Você vive de quem então? Jejum. Devemos jejuar. Devemos nos consagrar. Devemos ter equilíbrio. 2 Timóteo 1,7 diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Equilíbrio. Então, seja modesto no seu prato. Seja modesto. Seja equilibrado no seu prato. Verduras, saladas, legumes, pouco carboidrato. Reduz um pouco o açúcar. Equilibrado. Seja parecido comigo com Ismael. Ismael é nesse naipe aí, né, Maelzão? O nosso alimento, amado, é o nosso remédio. A indústria farmacêutica quer que a gente fique dependente dos remédios. Ela lucra com as nossas enfermidades. Ela lucra. A nossa alimentação deve ser o nosso remédio. Paulo disse assim em 1 Coríntios 9, 27. Antes, subjuga o meu corpo e reduz a servidão. Ou seja, Paulo está falando, eu esmurro o meu corpo. A minha carne vai querer dizer sim. Eu vou falar para ela, não, não vai. Eu esmurro a minha carne. Eu dou socos na minha carne. E ela não vai comer. Ela não vai se render. Ela não vai se submeter. Outro motivo pelo qual nós devemos ser equilibrados, pensarmos nos outros. Pensarmos nos outros. Ou no irmão. Porque alguém que é assim, que come em demasia, que não se alimenta bem. Por exemplo, irmão, eu conheço uma irmã da Deus e Amor, que ora muito, lê muito, nem tanto, mas ora muito, jejuava muito, mas não se alimentava bem. Diabética, enferma, inflamada, inchada, perdeu a perna, que a diabetes está comendo ela. Sem equilíbrio. Sem equilíbrio. A Deus não podia evitar? Podia evitar. Mas a gente dá lugar. A gente dá lugar. Comendo. Ora. A jejum um pouquinho, por causa, entende que a caixa de demônio que são expulsas por jejum e oração, mas se alimenta mal, acima do peso.
artérias entupidas, articulações inflamadas, sangue cristalizado, colesterol alto, pressão alta. Aí chega a hora que a fatura vem, tem que pagar. Então nós devemos até pensar no outro. Olha o que Romanos 14, 20 diz. Não destruais por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que comer com escândalo. Bom é não comer carne nem vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou escandalize, ou se enfraqueça. Ou seja, é aquela pessoa que é descontrolada, come com escândalo, come com excesso, que o irmão olha e fala, meu Deus. Por exemplo, a igreja de Corinto era cheia dos dons. Mas se tinha algo oferecido aos demônios, ele não queria nem saber, eles iam para lá. Aí Paulo, pelo amor de Deus, faz isso não, está escandalizando os outros. Se tu for na casa de alguém e a pessoa não te disser, não pergunte nada, come e consagra a Deus. Mas não pergunte nada, por causa da tua consciência. Mas se tu sabe tu vai, tu está escandalizando. Porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Se tu for no açougue, não pergunta nada, compre e consagra a Deus. Porque senão, irmão, a crente fica pesquisando. Helmas, não sei o que, é Coca-Cola, isso é o que. Fica buscando chifre na cabeça de cavalo, mano. Vai ficar bitolado e maluco. Não é porque ver se aquilo faz bem ou mal. Ver se aquilo faz bem ou mal. Simples assim. E se aquilo vai escandalizar o teu irmão. E eu estou terminando o grupo de louvor, por favor. Provérbio 23, 1. Quando você se assentar para uma refeição, com uma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. E encoste a faca na sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Versículo 20. Não ande com os que se encham de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapo. Outra tradução é, bota uma faca na tua garganta, se é homem glutão. Se você for convidado a jantar com alguém importante, o que ele está falando? O importante é a pessoa, não é a comida. E se você está com muito apetite, coloca a faca na tua garganta e come com moderação. Com calma. Controle. Eclesiastes 10:17, ó terra, feliz de ti, se teu rei é filho de nobres, e seus líderes comem com equilíbrio, e no devido tempo a fim de recuperar as forças, e não para embriagar-se, ou seja, para se empanturrar. Por causa da preguiça, o telhado se enverga, e por causa da falta de disposição de restaurar, a casa tem goteira. Ou seja, aquele que come demais não tem força para nada. A preguiça mora nele. Ele tem força para nada. Por isso que é o seguinte, vamos bater a laje. A dobradinha, a feijoada é depois. Não. Se for antes, ninguém bate nada não. Tá maluco? Duvido virar um traço. Tem que ser no final. Porque minha esposa esse dia fez a dobradinha lá em casa lá. Aí ela comeu antes de ir para a academia. Ela comeu um pratinho considerável até, te denunciando, Sandra. Aí depois de algum minuto, ela falou, eu tenho que comer antes porque eu não gosto de ir para a academia com a barriga cheia. Ela comeu um pouquinho antes, mas a comida vai liberando as suas vitaminas, as suas toxinas, vai liberando tudo. Foi, meu irmão, amuando a nega, mas a nega foi desmilimpindo no sofá. Ela, meu Deus, cara, eu não estou aguentando, eu estou sem força. Acho que eu não vou aguentar não. Para que eu comi esse negócio? Está aqui, ó, Eclesiastes 10, versículo 18. Tira as forças, arranca a disposição. Aí Jesus disse algo interessante. Quando ele estava com a mulher samaritana. Os discípulos saem da aldeia para trazer comida. Aí Jesus diz, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a tua obra. Aí o discípulo, alguém comprou comida para ele?
pensando nas coisas da terra, e Jesus falando de coisas espirituais. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E realizar a sua obra. É o que Jesus disse para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O povo estava no deserto. Não, eu estou enjoado desse maná, estou enjoado da codorna. Aí Deus diz o porquê que ele fez isso. Deuteronômio 8:2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Então a questão é: quem vai guardar esse mandamento ou não, amado? Ou vai desconsiderar ou ignorar isso daí? Você não vai fazer uma autoanálise de si. Senhor, eu estou acima do peso. Senhor, eu estou enfermo. Senhor, eu como em excesso. Senhor, eu estou doente por causa disso, porque eu como demais e como mal. Ou eu vou ignorar? Ou você vai querer experimentar as consequências do seu pecado? Porque um dia ele vai te achar, aqui na terra ou no período eternal. Aí Deus fala, para ver o que estava no teu coração. Versículo 3 de Deuteronômio 8. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem os teus pais conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então não é que Deus deixou ter fome, Deus deixou ele ser dependente dele, amado. Nós somos dependentes do Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos é do Senhor. Então o seu corpo também deve ser para a glória de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 6:20: porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Por isso que cheirar cocaína é pecado. Por isso que fumar cigarro é pecado. Por isso que se embriagar é pecado. Porque a pessoa está pecando contra o corpo. E por isso que comer em excesso é pecado. Porque a pessoa está pecando contra o corpo. E o corpo pertence ao Senhor. Aí o texto que eu amo de Paulo, 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória do Senhor. É por isso que é inadmissível alguém pegar um prato de comida e não atribuir a glória ao Senhor. Nem sequer agradecer: Senhor, eu te dou graça por esse alimento, porque veio da tua mão, foi obra do Senhor. E quando alguém vai se cuidando, se tratando, se reeducando alimentarmente, reduzindo peso, a pessoa pensa melhor, se move melhor, dorme melhor, tem um ânimo adequado, é uma pessoa bem-humorada, é uma pessoa com disposição, é uma pessoa com disposição para visitar, para caminhar, para subir um monte, para orar, para andar, para pedalar, para malhar, para fazer qualquer outra coisa, porque ela está bem. Ela está bem, ela não está enferma. Ela está bem no espírito, está bem na alma e está bem no corpo. Cuide do seu corpo, mano. Porque na verdade o corpo não é seu, o corpo é de Deus. Fique de pé comigo se você pode, em nome de Jesus.